Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer duas receitas aqui pra vocês. A primeira, que é a que eu trabalho pra vender, e a segunda é a que é meu doce favorito. A primeira receita é meu brownie à base de óleo, que eu uso muito aqui e o povo adora e ele fica muito gostoso, gente. É uma receita mais econômica. Mas também aqui no canal já tem a receita tradicional do brownie tradicional, que é a base de manteiga e chocolate, tá? Então essa é a segunda opção, que eu particularmente adoro. Essa segunda opção eu gosto mais do que a primeira, gente. E o meu doce de banana, que eu vou fazer aqui pra casa, não é pra vender, vou fazer aqui pra gente comer. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. E me segue lá no TikTok também, que eu voltei a postar com mais frequência por lá, tá? Então, é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Então, a primeira parte que a gente vai fazer vai ser a cremagem dos ovos. E eu vou deixar a receita completinha aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Eu vou focar mais aqui no passo a passo da receita, tá bom? Então, a gente vai colocar os ovos e o açúcar na batedeira. E antes mesmo de ligar a batedeira, eu gosto de misturar assim um pouquinho, pra não sair voando açúcar pra todo lugar. E depois de dar aquela misturinha básica, aí sim você pode ligar ele na velocidade 1 e deixar ele virar aquela espuminha maravilhosa. E enquanto tá batendo ali os ovos, a gente já vai peneirando a farinha de trigo e o chocolate em pó. Aqui vocês sabem que eu gosto de misturar o chocolate 100% e o 50%, mas se você não tiver, não tem problema, você pode usar somente o chocolate 50%. E é super importante vocês peneirarem por causa das pedrinhas de chocolate e colocando aos poucos, né, gente? Não ser um desastre que nem eu fui aí. Outro ponto importante é que essa é uma receita super grande, tá? Eu faço ela completa porque o meu foco aqui é vender, mas é óbvio que você pode dividir ela pela metade e fazer um brownie menor aí pra você consumir. E eu sei que é chato a gente ficar peneirando, gente, mas vocês viram que é super importante por causa das pedrinhas. Se você não peneira o chocolate e a farinha, ela vai formar gruminhos. E o último passo é acrescentar também o óleo. E quando os seus ovos e o açúcar chegarem nesse ponto, nesse creme maravilhoso, aí sim você começa a misturar com os secos. E é importante você ir mexendo com o fouet, justamente por causa dos gruminhos, e de baixo pra cima pra ele conseguir ir misturando por inteiro. Outro ponto, gente, é que essa é uma massa que fica pesada, tá? Então não batam na batedeira. Se você bater na batedeira, ela não vai dar conta. Precisa nessa parte mexer a mão. E além da batedeira não conseguir dar conta de mexer, você não pode mexer demais para não desenvolver glúten. Muita gente não acerta na hora do brownie porque depois que você consegue misturar ele por inteiro, você continua batendo e não pode. Quanto mais você bater nesse brownie, ele vai desenvolver o glúten e vai ficar duro. Então você precisa mexer somente até desenvolver todos os gruminhos e essa massa ficar assim lindona, tá? Então só mexam a sua massa até todos os ingredientes se encorparem e virarem uma massa só. E na forma eu uso o desmoldante, mas você pode untar ela com um desmoldante caseiro, pode untar ela com o óleo ou o papel manteiga, tá? Um ponto importante é que você tem que untar muito bem, porque brownie gruda muito na forma, tá? Mesmo usando o papel manteiga, eu gostava de usar o desmoldante também, porque ele gruda demais, tá bom? Então dá uma caprichada boa aí. E não precisa esperar o desmoldante secar, tá? Você já pode jogar a sua massa e ela fica assim, bonitona em ponto de fita. E depois disso, eu gosto de dar umas batidas na forma para estourar as bolhas e levo pro forno a 200 graus e varia muito, gente. Pode variar 15 minutos a meia hora, depende muito do seu forno. E, gente, eu vou pedir perdão pra vocês, porque eu simplesmente esqueci de gravar quando o brownie saiu do forno, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele já está cortadinho, já está gelado, que eu deixei ele 100% gelado, né? No pote, mas olha que massa deliciosa. Infelizmente não dá pra vocês terem noção muito da cremosidade dele, porque como ele está gelado, ele fica um pouco mais durinho, né? Eu gosto de deixar o brownie na geladeira, mas você não precisa. Ele tem validade de 7 dias, tanto dentro quanto fora da geladeira. Mas aqui, para eu conseguir ter um controle maior em cima do brownie, eu deixo ele na geladeira e ele fica 10 dias tranquilo dentro da geladeira. Ó, aqui um pedacinho com a casquinha. Tá vendo a casquinha bem lindinha?
Ai, gente, me perdoem por eu não mostrar, mas olha que massa maravilhosa, bem chocolatuda. E o sabor desse brownie, gente, vocês não têm noção do que é isso. Ele é muito chocolatudo, ele é muito gostoso, tá vendo, ó? Ele é realmente uma massinha, bem macio, muito gostoso. A casquinha dele é minha parte favorita. Mas é isso, gente. Então, aqui é o resultado do brownie. Eu uso ele tanto pro copo brownie ou pro potinho, né? Que eu fiz o combinho lá com a parmegiana com o brownie. Aqui, ó, é uma casquinha lateral, né? Na forma, que fica em contato com a forma, né? Então, dá pra vocês terem noção aí da casquinha também, que ela fica linda, a lateral. Já o doce de banana, gente, é super simples. É somente a banana, açúcar, canela e cravo. Tá? O único ponto que você tem que se atentar é que a banana ela já precisa estar bem madurinha, já com esses pontinhos pretos, assim. Quanto a casca tiver mais assim, melhor, tá? Aí você pode usar tanto a banana prata, a nanica, que é o caso, ou a banana maçã, você pode usar qualquer uma. A diferença é que uma vai ficar um pouquinho mais dura do que a outra, né? Mas enfim, a única coisa que você tem que se atentar é que ela tem que estar extremamente madura, beleza? Então, aí a canela em pó, é melhor que seja em pó, tá? Do que em pau. E o cravinho, aqui ele tá misturado com anis, gente, mas o cravinho, ele é muito melhor assim do que em pó. Em pó eu acho que não dá muito sabor. Eu tenho aqui o cravo em pó, mas eu não gosto muito, tá? E assim é bem melhor. Eu vou caçar aqui e vou separar tudinho. Então, o primeiro passo para você começar o doce de banana é você descascar e já deixar bem cortadinho. Precisa fazer isso antes, gente, porque o doce de banana é a base de caramelo. Então, quando o caramelo já estiver pronto, a banana já precisa estar no ponto, né? Então, a gente vai cortando assim rodelas não tão fininhas para ele não desmanchar, a não ser que você queira ela amassada. Eu não gosto, tá? Tem gente que faz o doce de banana com ela amassadinha, mas eu gosto dela assim em rodelas. Agora, em uma panela grande que você tiver aí na sua casa, quanto maior, melhor, a gente vai começar o processo do caramelo. Então, para isso, a gente vai colocar o açúcar. E lembrando que a receita do doce de banana também vai estar aqui na descrição, tá? Então, a gente joga o açúcar aí e espera ele derreter. Só que para isso, a gente tem que ficar muito de olho, porque o açúcar queima muito rápido. E se queimar, acabou com o seu doce, porque ele vai amargar. Então, você precisa deixar, ao mesmo tempo ele derretendo aí, você precisa ir mexendo com a colher para ir incorporando o açúcar que já tá derretendo, para ir derretendo o outro. E assim você não corre risco de queimar. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. E agora que esse açúcar já derreteu por completo, já virou um caramelo, nesse momento você vai decidir a cor do seu doce. Se você gosta dele mais clarinho, se você gosta dele mais escurinho, eu particularmente gosto dele mais escurinho, então eu deixo ele caramelizar um pouco mais, né? E nesse momento a gente vai colocando o cravo, a canela e por último a água. Só que nesse momento, gente, tomem muito cuidado, porque espirra demais, tá? Então tomem cuidado, vão colocando aos poucos a água e vai misturando, porque assim ele já vai derretendo e não forma muito gruminhos, né? Não carameliza, não forma aquele blocão de caramelo. Então eu gosto de fazer como? Eu vou colocando aos pouquinhos, já pra ele virando um caramelo um pouco mais líquido. E depois que eu misturar, que eu ver que derreteu tudo, eu coloco o restante da água de uma vez. E vou mexendo bem devagarinho, porque ela vai derretendo os gruminhos que formaram, né? Vou raspando no fundo da panela, principalmente, pra não queimar esse caramelo. E quando ele chegar nesse ponto assim de fervura mesmo, com todos os torrão de açúcar super dissolvido, um caramelo líquido mesmo, a gente vai colocar as bananas. Só que nesse momento, gente, é igual na hora de colocar água. Tomem cuidado, coloquem devagar, coloquem aos poucos, porque queimadura de caramelo e de brigadeiro é pior do que qualquer outra coisa, tá? Então tomem muito cuidado na hora de fazer esse doce. O único problema dele é isso. E depois de colocar as bananas, a gente deixa ela paradinha aí até cozinhar, ficar desse jeito. A gente vê que as bananas estão cozidas, estão molinhas.
molinhas. Então aí a gente vai mexendo aos pouquinhos. Dá a impressão de que o caramelo está muito líquido, mas é proposital, porque conforme ele vai esfriando, ele vai engrossando. Então precisa estar bem líquido mesmo na hora que ele tá ali na panela, tá? E aí dá pra vocês verem que a banana tá bem cozidinha, que ela tá bem molinha. Ela meio que incha. Vocês, na hora que fizerem, vocês vão ver a diferença da banana. E, gente, o cheiro que fica na casa com esse doce, vocês não têm noção, fica extremamente cheiroso. E depois que esse doce já cozinha, já chega no ponto que eu quero, eu já transfiro ele de lugar. Porque se você deixa ele parado ali na panela, quando você tirar, a panela vai ficar só o grude do caramelo. E no vidro não, tá? Então eu já coloco, e eu coloco com o vidro em cima ali do fogão pra não correr o risco de estourar, né? Então é deixar ali paradinha. Eu não recomendo comer ele quente, né? Comer ele geladinho, ou pelo menos em temperatura ambiente. Mas pra quem quiser consumir ele quente com um sorvete, deve ficar delicioso. E depois de, ao menos em temperatura ambiente, ele um pouquinho mais frio, olha a diferença do caramelo. Olha como ele engrossa, né? E isso porque não chegou nem 100% na temperatura. Tá saindo ali um pouquinho de fumaça, como dá pra vocês verem. Mas ele vai mudando, ele vai ficando uma textura tão gostosa, gente. Esse doce é simples, mas ele é muito perfeito. Ele é delicioso. O vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês testarem alguma dessas receitas, comenta aqui pra mim, traz o feedback, o que vocês acharam, tá? E referente ao brownie, é aquilo, gente. Depende muito do seu forno, quanto tempo ele vai ficar, tá? Então, quando debater ali de 10 a 12 minutos, você já começa a ficar de olho. Antes disso, é impossível ele ficar pronto, tá? Mas ele pode variar de 10 minutos a meia hora, né? Então depende muito do forno. Meu filho tá ali brincando, tá? Então é isso, gente. O doce de banana também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.